Olá, pessoas maravilhosas! Mais um Adri Ferraz na TV para vocês. E aí, vocês estão gostando dos nossos apresentadores? Maravilhosos, né? Mandem as suas perguntas. E hoje vai ter uma receita maravilhosa para quem está de regime ou também para quem não come nada com glúten. É o bolinho de chuva da vovó zero glúten. Que legal, né? Então fiquem até o final para assistir essa receita e os outros quadros maravilhosos. Até mais! Imagina a seguinte cena. São 11h30 da noite e você tenta dormir, mas do lado da parede do vizinho parece ter acontecido que a noite ainda não acabou. É som alto, móvel arrastando, vozes no corredor, cachorro latindo, a festa passando do bom senso. No começo muita gente releva, depois tenta conversar, mas quando a cena se repete, o incômodo ganha outro tamanho. Atrapalha o sono, aumenta a irritação, prejudica o trabalho e interfere na sua rotina familiar. E aí vem a dúvida, barulho de vizinho é só falta de educação ou pode virar violação de direito? Eu sou a Aline Proli, que é advogada, e este é o Direito para Você, aqui no programa Adri Ferraz. Um caso recente no Distrito Federal chamou a atenção. Uma família entrou na justiça por conta dos ruídos vindos do apartamento de cima. No imóvel de baixo morava uma criança com autismo, com maior sensibilidade auditiva. Para aquela criança, o barulho provocava crises, irritação e sofrimento. A mãe também relatou noites sem dormir e um desgaste emocional enorme por conta dos cuidados com as crises da criança desencadeadas pelo barulho. A justiça entendeu que a situação ultrapassou o aceitável e esse vizinho foi condenado a pagar indenização por danos morais à família e ainda recebeu a ordem de parar com os ruídos, com o barulho, sob pena de ser multado. Esse caso não transforma qualquer barulho em indenização. Ele nos mostra que o excesso, quando é constante e causa prejuízo real, pode gerar consequências muito sérias. A questão não é exigir silêncio absoluto na vizinhança. A vida em sociedade ela tem ruído. A questão é saber quando o uso normal de um imóvel começa a prejudicar o uso do outro. O direito de usar a própria casa existe, mas não autoriza ninguém a comprometer o sossego, a saúde e a segurança de quem mora ao lado. Na prática, alguns fatores pesam muito, tá? Frequência, a duração, o horário, a intensidade e o impacto desse barulho na rotina, e principalmente a postura de quem causa esse incômodo. Uma coisa é um episódio isolado de barulho, outra coisa é uma situação que se repete. Uma coisa é um ruído eventual, outra é alguém ser avisado várias vezes e continuar do mesmo jeito. Também não existe essa regra de antes das 10 da noite eu posso tudo. O horário importa, mas ele não resolve a questão sozinho, tá? Há pessoas que trabalham à noite e dormem durante o dia, bebês, idosos, pessoas em tratamento, crianças com sensibilidade auditiva como essa que nós falamos há pouco. O foco tem que ser o impacto daquele barulho, daquele ruído no contexto. E também tem sempre aquela frase, né? Estou na minha casa, eu faço o que eu quiser. Mas isso tem limite. A casa pode ser sua, mas o som atravessa parede, teto, janela, corredor, garagem. Liberdade dentro de casa não é licença para transferir o problema para o seu vizinho. Quando o barulho passa do razoável, a primeira tentativa tem que ser a conversa. Sem indireta, sem grito, sem briga no corredor. Uma conversa direta ainda pode resolver muitos conflitos. Agora, se nada mudar, você vai precisar registrar. Exatamente isso. Anote as datas, horários e a duração desse barulho que está incomodando você e a sua família. Grave áudio ou vídeo de dentro da sua casa, mostrando como o som está chegando até você. Guarde mensagens, reclamações anteriores e algumas respostas que possam ser recebidas.
não é invadir a privacidade do outro, é demonstrar o impacto dentro da sua casa. Em condomínio, se você mora num condomínio, leve essa situação ao síndico ou à administradora pelo canal oficial que for utilizado. Pode ser aplicativo, e-mail, livro de ocorrências, protocolo, WhatsApp, enfim, aquele que for o adotado lá no seu condomínio. E a comunicação ela precisa ser objetiva. O que acontece? De onde vem? Quando ocorreu o barulho? Qual o tipo de barulho? E qual a previdência está sendo pedida para o síndico? O síndico ele não é um juiz, mas o condomínio tem regras que precisam ser seguidas. E, havendo repetição, excesso ou descumprimento das regras internas do condomínio, é possível sim aplicar advertência, multa, quando houver a previsão lá no regimento interno ou na convenção desse condomínio. Quando o ruído vem de fora do condomínio, como comércio, obra, bar, academia, igreja, oficina, o caminho pode passar pela fiscalização da prefeitura. Cada município tem regras próprias sobre ruídos, horários de barulho, alvarás de funcionamento. Ao reclamar na prefeitura, você peça o número do protocolo. É bem importante que você tenha registrado isso. E se a perturbação está acontecendo naquele momento, especialmente em horário de descanso ou com uma intensidade muito elevada, pode ser necessário acionar as autoridades competentes. Em muitas situações, a polícia militar é que vai atender essa ocorrência. Também pode ser feito boletim de ocorrência, principalmente quando o problema é repetido, é grave ou envolve ameaça, provocação, ou quando as tentativas anteriores de resolver o problema são ignorados. O boletim de ocorrência ele não vai resolver sozinho, mas ele vai registrar oficialmente o que você está passando. Então, a orientação jurídica ela entra quando o problema deixa de ser pontual. Quando a conversa falhou, quando o condomínio não fez nada, a fiscalização da prefeitura não fez nada e a pessoa vulnerável está sendo afetada. O barulho está prejudicando o sono, a saúde, o trabalho e a rotina familiar. Aí sim o advogado pode avaliar o que pode ser feito. Se há uma notificação extrajudicial para pedir para cessar esse ruído, se aplicação de multas e, em casos mais graves, ajuizamento de ação para pedido de indenização. Agora, a indenização ela não é automática. Lembra que nós falamos ali do caso do menino com autismo que acabou recebendo uma indenização, mas não é sempre assim. O que pesa é o conjunto de fatos. É esse conjunto que vai determinar se você vai ter uma indenização ou não. É a frequência do barulho, a intensidade, a duração, o horário que está acontecendo e o impacto na sua vida e as reclamações anteriores. Se reclamar uma vez e resolver, não vai haver indenização. Quem recebe uma reclamação também precisa ter cuidado. Se você é aquele que faz barulho, que incomoda o vizinho, você tem que saber que nem toda reclamação é implicância. Às vezes, um ajuste simples pode evitar um grande conflito. Reduzir o volume do som, respeitar os horários, cuidar melhor do seu animal para que ele não fique latindo o dia inteiro, orientar os seus visitantes para não andar de salto ou não usar uma voz muito alta, controlar o uso do salão de festas. Isso não é perder liberdade, gente, é viver em sociedade. O caso da criança com autismo, ele mostra como o impacto pode ser muito maior do que parece para quem causa o ruído. Por um lado, pode ser só um barulhinho, mas por outro, pode ser crise, medo, exaustão e noites sem dormir. Se o incômodo virou rotina e afeta a saúde, o sono, o trabalho, a paz de uma família, isso aí não é normal, gente. E precisa buscar o caminho correto. Então, respeitar os vizinhos não é favor, gente, é condição para viver bem. E aí, o que achou do nosso episódio hoje? Você é o que sofre com barulho ou é aquele que incomoda o seu vizinho? Mande sua pergunta, sua sugestão. Eu sou a Aline Proli, que é advogada, e estou aqui falando o que você precisa ouvir. Esse foi mais um Direito para você aqui no programa Adri Ferraz e eu te aguardo no próximo episódio. Até mais!
Olá, bem-vindos ao meu quadro Batom Vermelho. Hoje eu irei falar sobre uma tendência que está super em alta, que são os broches. E explicar um pouco que dá pra gente fazer o nosso próprio broche em casa, sem gastar muito e deixar nossas roupas muito mais interessantes. Por exemplo, estou aqui com um blazer azul marinho, que é uma cor que está substituindo o preto, né, que está super em alta também. E aí, o que você pode fazer? Você pode comprar Shopee, você pode lojas online, coisas de artesanato, você comprar alfinetes para fazer correntinhas, assim, e aí você consegue fazer o seu próprio broche e customizar a sua roupa sem gastar muito. E o bom é que daí não está costurado, não vai te dar muito trabalho, e você pode tirar e colocar a hora que você quiser. Nos próximos programas, eu trarei uma modelo e algumas roupas para a gente fazer isso aqui ao vivo para vocês verem como é bem facinho de fazer e fica lindo, tanto em blazer, jaquetas, camisas, uma camisa branca com várias customizações com alfinetes dourados ou pratas, fica perfeito e dá uma cara mais jovial e fica bem estiloso. Acompanhe e não perca os próximos programas, que estará imperdível. Me sigam nas redes sociais, anapaulacruz.makes, M-A-K-E-S, no Instagram, que lá eu também posto várias dicas. E se vocês quiserem entrar em contato para a gente fazer customizações, reformular seu guarda-roupa, estarei aí. Obrigada! Olá, sejam todos muito bem-vindos e eu sou Ana Paula Westphal, do quadro Seguro é Estar Seguro. Hoje quero fazer um convite para vocês muito especial, que vocês me acompanhem aqui no quadro e eu sempre falo sobre seguro, proteção e qualidade de vida. E uma das perguntas que mais recebo é sobre seguro pet e plano de saúde para os nossos animais. Mas hoje eu resolvi sair um pouquinho desse roteiro. Em vez de falar sobre proteção financeira, vamos falar sobre algo que vem antes de tudo isso, que é o amor. E durante uma feira aqui em Curitiba, eu conheci 4 convidados muito especiais. E um deles está aqui comigo hoje para a gente ter um bate-papo muito legal, muito carinhoso e muito lindo. Então eu convido vocês a estarem aqui comigo e eu vou chamar o Yuri, que ele é o tutor desses nossos lindos pets. Deixa. Vem, Hauser. Senta, Hauser. Oi, Ana Paula. Tudo bom? Bem? Tudo. Seja bem-vindo, Yuri. Senta, filho. Senta. Senta. Olha só que coisa mais Venha, linda. Greta. Senta. Senta, Greta. Senta. Vem pra cá, Chanel. Venha. Isso. Fica bem à vontade aqui. Venha. Senta, Pretinha. Senta. E olha só que coisa mais linda esses pets. Então, eu quero contar para vocês um pouquinho da história deles. Por isso que eu convidei o Yuri, porque é algo assim muito especial, né? A gente só tem falado sobre maus tratos aos animais e hoje eu queria trazer você hoje aqui no programa para você contar não só o lado ruim, mas sim o lado bom de tudo isso, né, Yuri? E queria que você contasse um pouquinho para nós e para quem está nos assistindo em casa, aonde nasceu esse amor tão grande pelos animais? Como que começou essa história linda entre você e eles? Então, eu já sempre gostei, né, de animais desde pequeno, mas de African Hound eu sempre quis desde os 9 anos. Então, quando eu tive 35 anos, né, que já foi passado, eu tive o meu primeiro casal de África. E depois, né, ao longo desse tempo aí, foram 7 ao total. E na última vez que eu tive os 3, né, os meus galgos magros, né, na questão de maus trato, conta muito sobre a magreza dos galgos, que não chega a ser um maltrato, né, do animal, mas sim, é uma questão de magreza por ser um cão de corrida, né. Daí eu adquiri o Hauser numa fase bem triste da minha vida.
de uma perda dos meus cachorros. E daí o Hauser começou a interagir com o meu problema de ansiedade, com o meu problema de depressão. E os cachorros que eu já amava, né, a raça que eu já amava, daí eu passei a ter uma ligação muito maior. Então foi algo assim um pouco mais forte daí. E qual que é o Hauser aqui? Apresenta para nós aqui os três. Hauser, esse aqui é o Hauser, ele tá levante deitado tudo. já. Esse é o Hauser. Ele já tá super à vontade. Ele é o macho, tem 4 anos. A Chanel, ela não é um cão terapeuta, ela precisa de terapia, né? Mas ela está aqui acompanhando a gente. E a Greta. A Greta é essa minha pretinha que veio do Uruguai. Muito simpática, feliz, brincalhona. E ela é um cão terapeuta. Essa frequenta as clínicas e hospitais comigo sempre. E conte para nós ali que está nos assistindo em casa, qual que é a raça desses animais aqui? E qual a característica deles? Porque eu acho que aonde você passa, eles devem chamar super atenção, né? A raça é Afghan Hound, são os galgos do Afeganistão. As características são os cachorros extremamente magros, tá? São os cachorros de corrida, muitas vezes de corrida no deserto, de caça na montanha. E são assim, são cachorros felizes. Na verdade, os Afghans são os cachorros de corrida e são os cachorros fujões. Se diz, né, pelas más línguas, né, que são os cachorros mais teimosos e mais burros do planeta. Mas não, os meus cachorros, eles são tratados dentro de casa, como fosse filho, tem a vida de cachorro normal, como qualquer outro, e são, assim, bem sociáveis. Então são cachorros bem tranquilos, de temperamento calmo, não são cachorros estressados. E daí nós passamos a trabalhar com essa rotina deles do dia a dia, dessa calmaria, dessa tranquilidade. Desse aconchego, né? O Hauser, principalmente, que ele sente alguma coisa nas pessoas, então ele consegue diagnosticar pelas atitudes de algumas pessoas, ele consegue entrar em detalhes. Então, daí nós começamos a trabalhar como cães terapeutas. Uma ação voluntária, uma ação social, aonde eu posso levar os 3 amores da minha vida, né? Para fazer amor e levar amor para outras pessoas. Olha que interessante isso, né? É muito bom, é muito gratificante a gente ver o carinho, o cuidado que algumas pessoas têm com seus pets, fugindo um pouco do lado de maus tratos, mas também existe o amor, né? O cuidado. E conte para nós ali, que eu tenho certeza que eles querem saber, como que é esse cuidado por trás, porque olha só, são 3 cachorros, então, são 3 pets. Então, assim, cuidado, gasto, como que é a rotina de vocês para garantir uma boa saúde, tanto para você, né, que você precisa estar 100%, e esses lindos animais aqui junto com a gente. Como que é? Conta para nós como é a rotina de vocês. A minha boa saúde, ela vem dos cachorros, tá? Não só desses, mas também de outros que às vezes eu acolho e faço um lar temporário. Mas a minha paixão desde pequeno foi os Afghans. E ter 3 Afghans assim, grandes, peludo, digamos, estabanados, teimosos. Mas assim, a gente tem uma vida bem tranquila, porque eles são cachorros de televisão, cama, sofá. Trato com ele, tem que ter uma alimentação boa, uma alimentação balanceada. Agora nós estamos trabalhando com alimentação natural, já que eu não tenho uma nutricionista e eu não tenho tempo para cozinhar para mim e para eles. Então eu tenho a comida prática que vem em casa. Então uma comidinha bem natural, onde eu abro ali no meio-dia. E a rotina é tirar eles de manhã para passear, cocô e xixi, à tarde também. E quando eu solto no quintal de casa é a bagunça total. Os meus cachorros, eles só têm controle mesmo quando eles estão dentro dessa guiazinha dourada. Eles sabem que para eles é uma tarefa, é um trabalho. Porque o cão terapeuta é um trabalho. As crianças apertam, muitas vezes, crianças cadeirantes, né? Começa a ficar feliz e começa a atrofiar os músculos. Então eles são cachorros bem tranquilos, que eles sabem que é uma dor rápida, mas que passa. Eles estão ali para levar o carinho. E eu fiquei sabendo também
naquele primeiro encontro que nós tivemos lá na feira, sobre um outro projeto que você está em vista, né? Por eles serem cão terapeutas, você comentou comigo que você está aí para viajar. Conta para nós um pouquinho desse novo projeto que você tem com eles. Então, aqui em Curitiba nós já somos conhecidos bastante como na sinoterapia, né? Que é o cão terapeuta e o psicólogo canino e a psicóloga e o paciente. E nós já somos cães terapeuta há 2 anos. Daí surgiu o Caramelo e aquele cão que começa a farejar, né, o problema das pessoas, mas eu já tinha um conhecimento do farejo, que é o cão que consegue sentir o câncer nas pessoas. Olha só. E eu vi essa reportagem no Fantástico e eu tenho um amigo, muito amigo, que está aqui no estúdio também, ele está morando na Finlândia. E ele fez um convite para mim, o que eu estava esperando que fosse um apoio do povo, né, das pessoas, e pelo Instagram mesmo do Hauser, porque estamos em 500 mil de visualizações, eu achei que eu conseguisse fazer essa viagem. E ele veio com toda atenção e carinho e falou, não, você pode ir para a Finlândia, se tem esse curso lá, você fica 2, 3 meses na minha casa, e vamos correr atrás. De início eu pensei, como o meu cachorro, ele é um cachorro problemático, já que ele já tem um problema de saúde, não seria viável investir no Hauser. Mas se eu vou viajar para qualquer que seja o lugar do mundo, o Hauser tem que estar junto. E se ele tiver mais 2 ou 3 anos de vida, e se ele tiver 1 ano para ele aprender algo e estar comigo, vai ser esse ano que eu vou estar fora, que eu vou estar na Finlândia. Então não vou conseguir ir agora com meu amigo em julho, mas provavelmente para o final do ano aí, e com todas as pessoas me apoiando e seguindo, comentando e compartilhando, eu estarei lá. E eu vou trazer um cão, não só um cão de convívio social e psicológico, mas sim um cão que consegue algo mais que isso, que seria o farejo do câncer. Olha que interessante isso, hein? Isso daí é uma coisa que eu acho que nós aqui, né, nós cidadãos, precisamos disso. Precisamos sair daquele mundo, vamos dizer assim, quadrado e expandir esse conhecimento. A gente sabe que hoje em dia tem muitas terapias com cavalos, né? Sim. E agora ter assim esses pets, né? Que a gente fala pets, porque são os animais que são de dentro de casa, onde você consegue trabalhar esse tipo de situações. Quem sabe a cura não vem através disso, né? Porque eu acho que falta o amor, falta o carinho, o cuidado das pessoas, né? Antes, os nossos cães, cada um deles já tinha um trabalho. Cão de guarda, cão de rebanho, isso. Todos eles. E hoje não, hoje as pessoas acham que o cão ele tem que ficar em casa com ar-condicionado, água mineral e roupinha e caminha. E não é só isso. O cão, para ele não ser um cão estressado, ele tem que ter uma atividade. Para que ele tenha o psicológico dele seja normal, não seja uma cabeça abalada, aquele cão que late no portão, que rodopia e que pula nas pessoas. Então ele tem que ter uma atividade. As pessoas hoje, quando elas tocam no Hauser e vê ele assim, ela fala, nossa, ele está cansado. Eu falo, não, ele acabou de sair do carro. Como ele é um cão de corrida, ele tem que desenvolver os músculos. Ele é muito grande. Então, se eu não colocar ele nessa atividade, se não for algo meio que obrigatório, o cão passa a ser um cão doente. Sim. E a intenção é isso, é trazer essa cura, né? As pessoas aprenderem que tem esse farejo do próprio animal. Os animais, eles não estão na nossa vida só para comer e sair passear no parque, eles estão também a trabalho. E um dos trabalhos, assim, que é bem recompensado, assim, é o cão terapeuta. É o cão que já nasce com instinto de cura, de chegar, de ser acariciado, de fazer, de dar um carinho. E o que o Hauser leva hoje para as clínicas é chegar, um abraço ou coisa assim. Uma criança traumatizada por uma mordida de um cão, ela demora para ela chegar até o Hauser, mas depois que ela chega, ela dorme no abraço dele por 20, 30 minutos, é 60%, 70% da cura. Já ali iniciada a partir daquele momento de dormir e de abraçar e de se sentir confortável. Ah, muito legal isso, muito legal. E
todo mundo vendo o teu carinho, o cuidado aqui, né? Essas lindezas. Queria que você deixasse aqui um recadinho para quem está nos assistindo em casa, para quem sonha ter um pet, mas ainda tem a dúvida. Qual mensagem você deixaria sobre responsabilidade, compromisso e principalmente o amor? A primeira coisa é independente de comprar ou adotar. Se você tem a possibilidade de adotar, adote, não compre. Se comprar, procure um canil que seja um canil limpo, que seja bem claro, que mostre o pai e a mãe, que não seja aqueles canis assim de fundo de quintal. Pague mais caro, mas pague pelo amor que a pessoa faz. Ela cruza, ela cuida, ela passa a noite sem dormir porque ela está fabricando amor. Ela está vendendo o amor. Hoje as pessoas falam que não compram, mas elas compram bife. Pode comprar, mas assim, a primeira opção é adotar. Adote um animal. Depois, o tempo que você tem que ter com ele, tem que ter um tempo com o animal. Não é para deixar no fundo do quintal, jogar um cobertor assim de qualquer jeito e achar que está ali. Independente do cachorro estar limpo ou estar sujo, é um problema meu. Ele vai dormir dentro de casa. Se provavelmente, se não tiver como, aí sim, uma última opção, porque eles são cachorros. Pode dormir lá fora, mas o contato com o dono, com o tutor, com a família, isso é muito importante. Não é um animal de ficar no fundo da casa, no quintal, não interagir, não levar a passear. É um membro da família. Esse é o maior cuidado de todos. É aceitar que o pet ele faz parte da sua família. E, se possível, dentro de casa, sim. Que legal. Obrigada, Yuri. Gostaria de agradecer por você compartilhar essa história tão inspiradora com todos nós aqui, né? E hoje fica ainda mais claro que um pet não precisa apenas de um lar. Ele precisa de cuidado, respeito, dedicação e o principal, muito amor. Sim, com certeza. E em troca, nos presenteia com essa forma mais sincera e carinho que existe, né? Que são eles. Vem, Chanel, aqui. E para você que esteve aí junto com a gente, fica uma reflexão. Sobe aqui. Os animais, eles não podem falar, mas demonstram amor, carinho em cada olhar, gesto e em cada momento ao nosso lado. Então, ame, cuide, proteja, valorize quem faz a sua casa um lugar ainda mais feliz. E eu vou finalizando por aqui, que eu sou Ana Paula Westphal e estamos em mais um quadro Seguro é Estar Seguro. Até o próximo encontro e um grande abraço e fiquem todos com Deus. Voltamos já já. Fiquem aí. Se você procura carinho, cuidado, diversão e estética avançada para o seu pet e segurança e tranquilidade para você, tudo isso você encontra aqui no DogZen. Você tem um exame urgente para fazer? Então não há nada mais urgente do que você ouvir esse conselho. Faça contato com a MedPrev agora e tenha acesso a uma ampla rede de laboratórios, clínicas e especialistas. Você fará seu exame em equipamentos modernos por valores reduzidos. E pode agendar hoje mesmo, sem burocracia, carências, taxas e mensalidades ou contratos com letrinhas miúdas. MedPrev, pague quando usar, use sempre que precisar.
Mulheres de Fé aqui no programa da Adri Ferraz. No último programa nós vimos que no Evangelho de João ele nos apresenta Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre a mensagem central desse Evangelho. Em João 20, 30 a 31 nós lemos: Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João escreveu para despertar a nossa fé. Cada milagre e cada ensinamento revelam que Jesus é o Filho de Deus e que somente nele nós encontramos a verdadeira vida. Em um mundo cheio de ansiedade, medo e incertezas, João nos lembra que a resposta não está em soluções passageiras, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. Ele declara lá no Evangelho quem é Jesus. Ele é o pão da vida, a luz do mundo. Ele é o bom pastor, a ressurreição e a vida, mostrando que Jesus supre todas as nossas necessidades e principalmente da nossa alma. O Evangelho de João nos faz uma pergunta: quem é Jesus para você? Mais do que conhecê-lo de ouvir falar, ele nos convida a viver um relacionamento verdadeiro. E como disse João lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que essa mensagem fortaleça a sua fé e transforme o seu coração. Se hoje você se pergunta para que lado eu vou, saiba que Jesus é o caminho. Se hoje você se pergunta qual é a verdade, Ele é a verdade. Então, que você possa cada dia mais desenvolver este relacionamento com Deus. E fica aqui o meu convite. Quero te ajudar nessa caminhada. Acompanhe toda sexta-feira às 8 horas da noite o programa Mulheres de Fé, aqui no programa da Adri Ferraz. Eu espero você. Tchau! Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Empreenda com a Bela. E hoje eu trouxe mais uma empreendedora de sucesso que ela está movimentando a cidade de Curitiba e vai fazer mais um barulhinho até setembro. Então eu quero que vocês conheçam a Kathleen. Sejam muito bem-vinda, Kathleen. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda ao Empreenda com a Obrigada. Bela. Sente-se, fique à vontade. Kathleen, conta um pouquinho para nós como foi querer organizar um evento para empreendedoras aqui em Curitiba. Que desafio é esse? Por que você quis fazer esse movimento? Então, Cris, essa vontade de organizar já veio do empreendedorismo, né? O empreendedorismo nasceu em mim. E eu sempre quis unir mulheres, né? Então, num propósito de empreender. Então, foi assim que surgiu a vontade de organizar o New Concept, né? Foi onde ele surgiu, onde eu comecei. A gente está na 4ª edição agora. Então, o propósito mesmo do New Concept é unir a categoria. E conta qual é essa categoria que você traz, essa união. Atualmente, o nosso foco é as lash, né? Que é uma profissão aí que está crescendo cada vez mais no mundo da estética. Então, o nosso foco e objetivo agora é levar conteúdo e conhecimento para essa área que cresce cada vez mais. Você acha que é uma área que tem pouco acesso à informação, a conteúdos de valor? Como que você vê a entrega de conhecimento nas redes sociais para o segmento lash? Apesar das meninas da área terem muita vontade, né, elas têm muita vontade de agregar e ir atrás de conhecimento, eu acho que sim, falta informação, falta acesso, né? E é esse o nosso objetivo, é tentar trazer nomes como o seu para o nosso evento, para que elas tenham cada vez mais desenvolvimento, que elas evoluam e cresçam na profissão. E é para que também observem que existe vida pós-marca, né? Que você pode levar o seu conhecimento para outro nível também, né? Porque é o que eu vejo muito, né? Eu sou apoiadora do empreendedorismo, que podemos ser, sim, lash designer ou qualquer outro segmento, mas você também pode ser algo a mais, ou usar, no sentido de usar o conhecimento que você tem para talvez formar outras pessoas, né?
aumentar automaticamente o teu ticket de faturamento. Sim, tem muitas meninas que se fecham, né? E a ideia também do evento é trazer essa abertura para que elas abram os olhos e vejam que não é só o fato de você atender, mas sim se desenvolver pessoalmente também. Às vezes tem aquela pressão do faturamento, do crescimento, e elas esquecem delas mesmas, né? Então o evento vai ser um momento especial, a gente vai tentar trazer de uma forma que elas evoluam pessoalmente também como pessoa, até porque se a gente não estiver bem, Cris, eu acho que a gente não faz nada bem, né? Exato. Então elas têm que estar bem consigo mesma para elas conseguirem entregar o melhor delas na profissão. E conta pra gente que dia que vai ser esse evento, que mês, que ano, conta tudo pra nós. Vai ser dia 5 de setembro, né? Na Casa de Ângel, que é aqui no Batel, em Curitiba. E vai ser uma tarde incrível, incrível, eu tenho certeza. Eu quero entregar algo assim diferente de todos os outros eventos, que é mais um momento para elas mesmo, além de muito conhecimento. Eu creio que vai ser um momento pessoal para elas mesmo evoluírem como pessoa. Isso, como pessoa. E como que fazemos para encontrar você, tuas redes sociais, para que quem quiser adquirir o ingresso para estar contactando com você? No Instagram do evento mesmo, lá tem todas as informações, a gente posta todo dia, né, novas palestrantes, tudo que vai ter no evento, né, os temas abordados, e é New Concept, né, @NewConcept, é lá que vocês conseguem adquirir. Então as lashes que têm interesse em crescer na profissão, ser reconhecidas e ainda assim ter um momento, né, que vocês vão se autoconhecer, ter um momento ali de network, de conversa, vai ter um café maravilhoso, então assim, vai ser realmente diferente. Não, só o local, né, gente? Na Casa de Angel é maravilhoso, né, esse Sim. local. Normalmente os eventos, eles são muito fechados, né? Sim. Eu falei, não, eu quero um lugar aberto, eu quero que elas respirem, sabe? Eu quero que realmente seja uma tarde gostosa, né? Além de agregar na profissão delas, com certeza. E você, como organizadora desse evento, o que mais você faz? Além de ser organizadora do New Concept. Atualmente eu tenho uma empresa de semijoias, né? Então, o meu público-alvo nas semijoias é os estúdios de beleza, é as meninas da área, porque eu sei o quanto é importante a renda extra para elas, né? A gente sabe que a profissão nenhuma profissão é fácil no começo e tem muitas iniciantes que já têm seu próprio espaço, que paga aluguel, água, luz. Então, o intuito das semijoias é agregar também nesse sentido para elas. Tanto é que tem bonificação, é uma coisa bem legal. Então, além do evento, né, que é o meu projeto aí, tem as semijoias também, que eu atuo na área de leste também. E é legal, né, porque se a Leste ter visão, ela consegue agregar esse serviço, essa venda junto com o serviço dela na empresa dela, né? Sim, exatamente. Todo o valor que entrar, eu acho que agrega, né, no valor final ali do mês. Mas muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina, nós estamos aqui de portas abertas. O intuito do nosso programa realmente é esse, de estar abrindo as portas para as empreendedoras estar divulgando o seu negócio. Muito obrigada, minha querida. Deus abençoe. Até seu dia 5 evento, de setembro. Sim, eu estarei lá, gente, palestrando. Que seu Obrigada evento pela muito oportunidade, sucesso. Cris. Imagina. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos a mais um quadro Confeitando com Elas, do programa Adri Ferraz. E hoje eu trouxe para vocês bolinho de chuva sem glúten. Gente, é uma delícia, tá? Então, esse bolinho aqui, a Adri me pediu para mim fazer e eu nunca tinha feito ele. Tá? Assim, sem glúten. Com farinha normal, sempre já tinha feito. Minha mãe sempre faz bastante. Minha avó, né, sempre fazia, mas ele sem glúten eu nunca tinha feito. Aí eu falei para a Adri, né, Adri, vamos provar, vamos ver se vai dar certo. E, gente, deu super certo. Pense numa delícia de bolinho de chuva sem glúten. Muito gostoso. E para provar, vamos chamar, vem aqui, para você provar esse bolinho. Tudo bem? Vamos lá. Prova aí pra gente ver. Tá com ótimo. Com gostinho de bolinho de chuva. Faltou a mesa da Ana Maria Braga pra gente... Gente, muito bom.
Gostinho de café da tarde com a mamãe, com a vovó. Isso. Em família, muito bom. Ai. Macio, gente. Maravilhoso. Então, esse bolinho ele fica crocante, né? Ele fica crocantinho por fora por causa da farinha de arroz, né? E ele não chupa óleo, nada. Ah, e mais um detalhe. Esse bolinho, eu fritei ele no óleo de coco. Eu não sei se você sentiu, mas quando você frita no óleo de coco, ele dá para você sentir assim um pouquinho assim bem no finalzinho assim um pouquinho do óleo de coco, assim do coco, né, do gostinho do coco. Aprovadíssimo, gente. Maravilhoso. Façam porque olha, e ainda mais sem glúten, né? Sem glúten, é o melhor, né? Perfeito, perfeito. Vamos ficar ligada na sexta-feira, porque pegar a receitinha e reproduzir em casa, porque olha, maravilhoso. Isso. Eu vou deixar para vocês a receitinha, tá? Bem direitinho dos passos, né? Como é que faz tudo direitinho. E aí vou também mostrar para vocês as embalagens, né? Como é que você pode, várias embalagens, umas 3, 4 embalagens, para vocês venderem, né? Porque dá super certo a venda de cebolinho, super certo, tá bom? Fiquem ligadinhas que eu vou deixar bem certinho a receita, as embalagens, tudo certinho para vocês, tá bom? Beijos, até o próximo programa. Se você procura carinho, cuidado, diversão e estética avançada para o seu pet e segurança e tranquilidade para você, tudo isso você encontra aqui no DogZen. Você tem um exame urgente para fazer? Então não há nada mais urgente do que você ouvir esse conselho. Faça contato com a MedPrev agora e tenha acesso a uma ampla rede de laboratórios, clínicas e especialistas. Você fará seu exame em equipamentos modernos por valores reduzidos. E pode agendar hoje mesmo, sem burocracia, carências, taxas e mensalidades ou contratos com letrinhas miúdas. MedPrev, pague quando usar, use sempre que precisar. Que maravilhoso o programa de hoje, né, gente? E conto com vocês para estarem aqui comigo e com todos esses apresentadores na próxima sexta-feira, às 20 horas. Até lá! I'm in my belly shining bright, diamonds dancing in the night, Ferrari parked under moonlight, living fast but feeling right. My bed wave, champagne rain, golden order, no more pain. Every second ultra prime, luxury written in time.